Trilhas. E aí, pessoal? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Trilhas Podcast, segunda temporada. Bom, para esse encontro eu convidei aqui DJ e pesquisador Luiz Luffer, que atualmente é proprietário da Sala Especial Discos, um espaço cultural alternativo e bem aconchegante em Santos, litoral de São Paulo. Falaremos aqui sobre garimpos, curiosidades e histórias nesse bate-papo bem informal, que começa inclusive com a aviação. Né, Luffer? Bom, primeiro agradeço o aceite aí, você tá com a gente aqui no Estúdio dos Trilhas Podcast, para poder bater esse papo. E para começar, como de costume, né, eu queria saber de você, cara, não, tanto eu quanto o pessoal que acompanha aqui o Trilhas Podcast, como começou essa pesquisa, né, por discos e vinil, que você já está nessa trajetória há tantos anos, né? Desde quando e como que começou essa paixão? Acho que, primeiro, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui contigo, parceiro de 1000 anos aí. Pode crer. Disqueiro das antigas também. A gente sempre tem uma boa troca, né? Sim, nos grupos e tudo. Boa troca, histórias. Trocas, histórias e um rango de vez em quando ali. Isso aí, um churrasqueto. Um churrasqueto. Cara, acho que como qualquer família, né? As referências são sempre pai e mãe, família, né? Essa coisa do... Eu tenho 55 anos, né? Então, nos anos 70, eu tava ali ouvindo com meu pai originais do samba, o Wilson Simonal, o Roberto Carlos, que minha mãe amava. Então, acho que essa relação essa coisa da conexão emotiva, né? Essa memória afetiva é de pivete mesmo, assim, saca? E aí, você vai chegando na fase da adolescência, você vai curtindo, já vai mudando um pouco os horizontes, você vai criando novas amizades, você vai ouvindo outras coisas. Aí, quando chegou a adolescência, veio o rock. E aí, com essa parte da adolescência que foi a parada do disco, de ter disco, de colecionar e de ouvir, de ficar à tarde ali com fone de ouvido. Moleque, sem muita coisa pra fazer, assim, chegou da escola, pá. Aí que começou mesmo, que o bichinho do vinil mordeu. Aí depois teve um hiato na vida, né, que você vai procurar outras coisas, vai trabalhar, aquela coisa, a vida te impõe que você não tem mais tempo para nada. Exato, pois é. Mas, como você citou na aviação, a chegada da aviação na minha vida foi que também me trouxe as oportunidades de me conectar com o mundo, né? Eu fui comissário de voo por 23 anos e já no começo da minha aviação, quando eu me reconectei com a galera da música de Santos, a galera que já era uns amigos dos anos 80, quando eu era pivete, andava de skate, curtia punk, ouvia rap. Legal. E então eu me reconectei com essa galera e lá para 2001, mais ou menos, eu comecei a pesquisar músicas, assim, eu ainda não tinha entrado, não tinha retornado a questão do vinil, né? Não tinha retornado essa melomania de ter os discos. Estamos falando em meados dos anos 90, né? Isso aí já era o auge do CD. Já era o auge do CD. Vinil, principalmente de música internacional, né? Pouca coisa. Mas justamente, eu não deixo de desconectar essa coisa do DJ, do garimpeiro, né? Da aviação, porque foi a aviação que me deu essas oportunidades mesmo, né? Então, eu me lembro muito, muito bem, assim, quando eu me reconectei com essa coisa de pesquisar e de saber o que está acontecendo com a música. Foi nas minhas primeiras férias de aviação. Eu ganhei uma passagem para ir para a gringa, né? Aí fui eu e um amigo meu que era da minha turma da aviação, que também era de Santos. A gente conseguiu passagem na faixa, né? A gente fez um roteiro Paris, Londres e Amsterdã. E em Paris, a gente estava no quarto de hotel, uma bagunça, todo mundo bebendo e tal. Daqui a pouco acabou a bebida. Aí falaram assim, acabou a bebida, quem que vai buscar? E aí eu falei assim, opa, tá comigo. Aí eu desci, fui procurar bebida ali no bairro da Republique, na Praça da Republique. Eu tava andando, caminhando assim, eu tava ouvindo um Jorge Ben de longe, assim. Eu falei assim, caraca, mano, que é isso? Que porra é essa? Que tá com o Jorge Ben aqui? Como assim? Aí eu entrei num bequinho e deparei numa porta cheia de palmeira, cheia de banana, não sei o que. Era o Favela Chique, o famoso bar de Paris, que até Ronaldinho frequentava e tudo. Aí eu entrei, assim, não sabia ainda que era Favela Chique, né? Aí eu entrei, tipo, o Favela Chique era um restaurante que até certa hora
funcionava como restaurante e depois virava balada, virava discotecagem, né? Do DJ gringo. E esse pico era de uma brasileira, se eu não me engano, uma brasileira, e o companheiro dela, que é esse DJ gringo, era o DJ da casa, né? E eu entrei, mano, rolando o Jorge Ben, a galera assim, do tipo, dançando Até em cima da mesa. Dançando em cima da mesa, a galera muito louca, assim, e assim, só música brasileira rolando. Eu falei assim, cara, que é isso? Voltei correndo pro hotel, falei assim, rapaziada, é o seguinte... A bebida vai ser lá agora. Vamos beber num lugar muito louco, vamos nessa. Aí a galera foi, e ali é que me deu esse clique, assim, no tipo... assim, ainda nem se ouvia falar em mashup, mas o cara fazia um mashup ao vivo ali com Should I Stay or Should I Go com batida de escola de samba. O cara tocava direto Sidney Magal, saca? E o Jorge Ben ia dar com pau. E era na época que o drum bass brasileiro tava estouradaço lá, né? Isso a gente tá falando de 2000, de 2000 mesmo. E Carol Bela... Tava rolando direto, Patife, Mark, eles estavam indo direto pra Europa. Então eu tava pegando muito isso, assim, saca? Fernanda Porto, com Sabacim e tudo. Aí eu, caraca... Aí isso me começou, eu falei assim, porra... Preciso ver o que tá acontecendo com a música brasileira, me atualizar e tal. Legal. E aí, a partir daí que o barco desandou. A partir daí que eu comecei a gastar dinheiro com disco. Ou seja, comecei a mergulhar... Primeiro na música, me atualizar do que tava acontecendo... Então, na época que eu baixava bastante música, na época tinha o MySpace, que se conseguia baixar a música no MySpace. E aí eu baixava música, assim, de vários produtores, de vários DJs que faziam vários remixes e tal. Aí, pronto. Aí, quando eu comecei a fazer voo, porque nessa época eu ainda não fazia voo internacional, né? Era só o voo nacional. E quando eu comecei a fazer voo internacional... eu passava num sebo que tinha lá em Santos, do meu saudoso parceiro, que depois, mais tarde, veio a ser meu parceiro de discotecagem. Meu mestre, Wagner Parra, tinha o sebo disqueria. E aí eu comecei a falar para ele, cara, é o seguinte, eu tô começando a ir para Paris, fazer uns voos internacional, e eu queria levar uns discos daqui e trazer uns discos de lá, porque me interessa... ele é um cara muito viajado, ele já tinha ido para Paris e tudo. Aí ele falava assim, tu vai num tal lugar, tu vai numa loja chamada Crocodisc, que fica na Rua des Écoles, ali na Rua da Sorbonne. Passa ali naquela prateleira, olha só, a gente tá falando isso já em 2002. Ele falava assim, tá vendo aquela prateleira de R$1? Passa lá, pega o que tu puder... O que tu puder levar, tu leva. O que couber na mala, tu leva. Se tu me trouxer um disco de Bugalu, eu já tô feliz. Que legal. E aí eu pegava assim, naquela época, Chico, Caetano, Bethânia, Gal, coisas que naquela época tava na prateleira de R$1, de R$2. R$2, super barato. Né? MPB toda, assim. E aí eu comecei a levar pra essa... Até me lembro o nome do cara, Frank. Na época, o euro, assim como hoje, né? Tava muito mais alto em relação ao real. Aí os caras me pagavam 6 euros nos discos, eles vendiam por 22 euros depois. Pagavam 6 euros. Eu pegava uma grana, aí, lógico, eu batia em discos, pegava pra mim, não pegava só um, pegava mais discos de Bugalu, de salsa, que ele curtia muito. E ainda sobrava um dinheirinho pra comer um crepe ali. Tá vendo? Então posso dizer assim, a aviação ela me deu essa oportunidade, porque eu jamais teria condições de viajar boa parte do mundo e o Brasil, América do Sul, atrás de discos, se não fosse esse trampo, né? Legal. Isso passou já desde início dessa trajetória 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. Né? E hoje você tem como empreendimento a Sala Especial Discos, né? Como que deu a ideia de abrir esse espaço? E explica um pouco pra gente o que é bem a Sala Especial, qual que é a proposta da Sala Especial em Santos? A Sala Especial, ela é justamente isso, ela é o resultado desse rolê da aviação e de um rolê muito especial para mim, muito importante na minha vida, que é o Coletivo Futuráfrica. Essas amizades que eu falei para você dos anos 80, fundamentalmente Mauro Mauriano, que é o nosso Mad Professor lá de Santos, que é o papa do reggae de Santos, o homem do dub, o cara que tem uma mente assim, avante, né? Que veio com o conceito
conceito de afrofuturismo e tudo. Quando eu comecei a fazer os rolês também pelo Brasil, já na aviação, já em 2006, que eu conheci a galera da música lá em Olinda, e aí depois eu conheci vários DJs e música brasileira pelo Brasil, eu virei pro Maurão e falei assim, Maurão, é o seguinte, a gente precisa fazer um rolê aqui em Santos, assim, assado, tô vendo muita coisa por aí e tal. E ele sempre foi um cara, tipo, muito aberto, muito acolhedor para várias ideias, né? Aí ele falou assim, não, demorou, vamos fazer e tal. E aí a gente começou a fazer uns rolês em 2004... já em 2006 a gente começou a fazer umas festas de raga, de dub, de reggae e tudo. E aí a gente precisava ter uma identidade, uma história e tal. Foi aí quando ele veio com a ideia do afrofuturismo. Então, a partir das atividades do Coletivo Futuráfrica, que tem o Benegão como nosso padrinho, que a gente já fez vários rolês assim, muito importantes, Speed Freaks, Marechal, De Leve, Magabou, Digital Dubs, uma galera já veio fazer o som com a gente, né? A partir daí eu fui fazendo festas pela cidade, pela Baixada, e aí a idade vai chegando, o cansaço vai batendo também de você estar toda hora chegando num bar, num lugar, e falar assim, poxa, a gente quer fazer uma festa, mas que festa? Santos, apesar de ser o maior porto da América Latina, ele ainda é uma cidade, hoje, né, que já foi considerada uma cidade de vanguarda, progressista, uma cidade até considerada uma cidade vermelha, né? Plínio Marcos, Pagu e tudo. O teatro é muito forte. A cultura, assim, combativa em Santos é muito forte. Por questões teatrais, o teatro é muito forte lá, né? E o pessoal do teatro é o que leva essa briga sempre, né? Pela cultura e tudo. Tanto que a festa mais antiga, o festival de teatro mais antigo do Brasil está em Santos, que se chama Festa, né? Então, a gente precisa ter uma identidade. E aí a gente começou a fazer as festas. E aí foi... só que vai chegando uma hora... Cansei de ficar... insistindo em um bar aqui, bar ali, porque dificilmente você vai encontrar um bar em Santos que tem um par de toca-discos, você só chega com disco. Nossa, nem em São Paulo se encontra, capital nenhuma, imagina em Santos. Então, mesmo tendo todo esse histórico, é bem difícil. É bem difícil. Isso cansa, né? Pra caramba, nossa, velho. Não quero mais... eu coloquei uma coisa na cabeça, assim, não quero mais saber de ficar carregando toca-disco, de ficar carregando disco, a gente gosta de tocar os originais e tal, não quero mais... não. Então, aí em 2008... quando começou a Futuráfrica, de lá para cá, né? De lá para cá, fui acumulando experiências, contatos, vários rolês. A aviação me fez ir para vários lugares para discotecar, para garimpar. Então, você vai ganhando prestígio na cidade, você vai fazendo conexões. E aí, chegou uma hora que eu falei assim, não quero mais. Chegou numa hora da minha vida também, eu falei assim, eu quero tirar todos esses discos que estão em casa aqui, que né, para quem é colecionador, né, velho, assim, ocupa muito espaço, né? E aí se divide a casa com a sua companheira, com o seu companheiro, enfim. Aí eu tava passando lá pelo centro de Magrela, porque o Centro Histórico de Santos é um lugar que tá no meu coração desde sempre, né? Minha família tinha uma bicicletaria lá, uma das primeiras da Baixada de Santos, né? E eu tava sempre de rolê no centro, né? Aí eu tava de bike assim, eu olhava, tava já procurando um lugar, né? Eu olhei um prédio e falei assim, putz, vou pegar esse telefone, marquei o cara e fui para lá. E já nessa época, eu já estava com umas ideias, justamente essas referências, né? O porquê de ter um espaço assim, como uma sala especial. E aí, quando eu entrei no imóvel, né? Eu vi um salão imenso, um sobrado, são 2 andares, né? Aí o primeiro andar, piso de madeira, pé direito alto. Já quando eu entrei assim na sala, eu falei... Paixão à primeira vista. Especial. Que sala louca, que coisa. Aí eu já vi o paredão branquinho assim, que ele é um prédio do começo do século XX, né? Então ele é piso de madeira e o teto de gesso, porque é laje, né? Do primeiro andar, eles colocaram gesso, fizeram uma iluminação legal e tal. Por dentro tá bem moderninho, mas o piso ainda é de madeira, escada de madeira, tudo assim de madeira, saca? E eu olhei a parede assim... E eu já tinha uma prateleira que era do irmão do meu pai, que quando ele faleceu, meu primo falou assim, primo, eu preciso alugar um AP aqui, aí vem aqui, me ajuda, o que eu vou fazer com as paradas, né? Aí meu tio tinha essa prateleira
prateleira em módulo que eles chamam de oratório, né? E com fundo de espelho. Quando eu olhei aquela parede, quando eu olhei a prateleira, né? Eu falei assim, nossa... Quando eu cheguei na sala e olhei a parede, eu falei assim, nossa, já sei onde que eu vou colocar a prateleira. Que legal. E aí a referência para a sala é ter o que tá muito na moda aqui em São Paulo, acho que no mundo, né? Eu já vim estudando essa coisa do listening bar, de salas de audição, né? Bar da escuta. E aí eu tinha 3 lugares na minha cabeça, na época que eu estava pesquisando, que o primeiro deles que eu vi foi o Fonoteca, que é um listening bar lá de Moscou, que é muito louco, assim, hi-fi e tal. Também pouca luz, né? E também analógico total. Aí depois eu conheci tudo pelo Instagram, né? Depois eu conheci o Dante Hi-Fi de Miami, que é do Hit Medina, se eu não me engano, com alguns outros sócios lá, que é um listening bar maravilhoso. E tem mas assim, o fundamental é um de Tóquio, que meio mais que famoso. O mais famoso. O nome agora, eu não me lembro agora. É meio que um bunker, assim. Isso, exato. Lá tem alguns, na verdade, mas esse é o mais famoso. Tem um bem famoso. Aí eu falei assim, caraca, eu quero fazer isso aqui em Santos. Isso foi em 2022, né? E ainda não tava essa coisa de listening bar e tal, não tinha... Estávamos no meio da pandemia também nesse período. Já um pouco após a pandemia. Aí eu falei assim, putz... eu tava num momento de vida também assim, que eu tava, tipo, precisando ficar na minha, isolado e tal. Aí eu aluguei a parada, o cara fez um valor, assim, que eu conseguia pagar. Na época eu ainda estava na aviação, né? Já tava vendendo disco também, discotecando e tudo. Só que como a gente tinha acabado de sair da pandemia, não tava fazendo muitas festas, né? Aí eu falei assim, pronto, é aqui que eu vou ficar. Aí eu montei a sala especial no primeiro andar. E no segundo andar eu montei a minha casa. Aí eu fui morar lá em cima. Legal. Montei o cafofo do Lufer lá e tá todos os meus discos. Agora tem um espaço adequado, né? Agora tipo assim, é a minha bagunça, ninguém enche o saco. Legal, ótimo. Então assim, esse coletivo Futura África, ele era mais itinerante, então ele não tinha um espaço físico fixo como tem a sala especial. Não. A gente fazia festas nos principais bares de Santos, que tinha essa pegada mais alternativa, né? Principalmente o Bar do Torto, que é um bar muito importante, que já tocou o Jorge Maltner, já uma galera assim da música, porque ela foi criada por um jornalista, um cara de esquerda e músico, né? Muito importante para Santos, que é o Julinho Bittencourt. E junto com outros sócios, o Biela, que era um percussionista. E a gente começou a fazer as festas de terça-feira lá. Aí era um braço da Futura África, que era a vitrolada, que era vitrola da terça, que fazíamos eu, o Wagner Parra e o meu parceiro hoje, que até hoje é meu parceiro, o Sonido Iaguaro, que é o Stephanie Scaiafo, que é um professor que ama música, expert em cumbia e música latina. Legal. E aí a gente começou a fazer as terças-feiras lá, que virou a vitrolada e era febre, assim. A gente enchia o Bar do Torto de terça-feira e todo mundo da cultura estava lá, pessoal da arte, do teatro, do cinema, estavam lá. Aí a Futuráfica era itinerante. A gente fazia em estacionamento ali no centro de Santos, a gente organizava a virada ilegal de Santos, com bandas autorais e discotecagem, em paralelo com a virada cultural, né? Que legal. E aí chegou um ponto de um jornalista dizer que a virada ilegal de Santos, ela era mais legal que a virada... que a nossa programação era mais... A galera, acabava meia-noite lá a programação da virada cultural de Santos, a galera ia pra virada cultural, como pra já virada dizia ilegal. Roberto Carlos, né? Tudo que é bom, é legal, é imoral, engorda. Ou engorda, jornalista só para reforçar aí E aí a gente frase. fazia as festas até 5, 6 horas da manhã lá. Legal. Muito... Foi legal que você explicar essa transição, né, entre o mundo da aviação e do garimpo, da cultura em geral, esse amor que você teve desde o início pelos discos de vinil. E assim, falando de hoje, como que é o seu processo de garimpo, já que você está quase 100% focado no seu projeto, o Listening Bar, a sala especial, e também com esse processo de garimpo? Você costuma sair muito para garimpar? Tem um local específico que você mais gosta, um itinerário já combinado ou não? Assim, como que é esse esquema? Em Santos tem, né? Santos na Baixada eu tenho
já sei onde tenho todos os mocó, como a gente fala, né? Depois Ele de ter... não vai falar pra gente quais são. Olha, eu vim preparado até... até... do estúdio que ele vai ter que falar agora. Não, eu estou trabalhando desapego na minha vida, mas o desapego... Eu vim pensando assim, não, se ele perguntar alguma coisa de rolê de garimpo pelo Brasil, eu vou falar tudo. Eu vim mesmo disposto, tanto que eu te mandei umas fotos, né? Sim. Com os tiozinhos de vários lugares do Brasil que eu garimpei. E eu falei assim, agora eu vou me desapegar, mas de Santos eu não vou falar, que eu ainda tô lá. Sim, cara, são os brechós da vida, são as casas filantrópicas, lojas de imóveis usados. Eu tô sempre passando, algumas lojas de discos também, dos amigos, né, que inclusive participam da feira de vinil que eu organizo lá uma vez a cada 2, 3 meses, né? Então, a gente tá sempre... Cara, o garimpeiro tá sempre com a antena ligada, né? Não para, velho. Eu te juro, velho, eu passo por caçamba e eu olho a caçamba pra ver se não tem algum maluco que jogou alguns discos fora, porque eu já ouvi tanta história. O próprio Wagner Parra falava assim, do tipo... Não, eu tava vindo... Essa história que a gente brinca, né? Não, eu tava andando pela rua... Ele contava várias histórias, porque no começo dos anos 2000... Não, a galera queria se até hoje, mesmo, né? Até hoje. Tem gente, eu tô com uns discos aqui, você não quer? E aí, eu até em caçamba eu olho, eu vejo qualquer coisa quadradinha, assim, do tamanho de um disco ou de um compacto. Acho que é uma capa ali, deixa eu dar uma olhada. Essa parada aí... Não, e falando sobre isso, você trouxe alguns materiais aqui, né? Se quiser apresentar pra gente, imagino que esses não tenham saído de uma caçamba... Não saíram de uma caçamba, mas esse aí é o Leila Maria. Esse compacto bem raro, né? De 1983. Esse compacto, bicho, foi incrível. Assim como eu tenho um procedimento, né? Se eu acho um compacto raro que não tá em lugar algum, primeiro eu vou atrás do artista, saber se tá vivo, pra me contar a história e tal. E Leila Maria é uma cantora carioca, que inclusive foi vice-campeã do Ídolos, acho que é Ídolos, né, do Sênior, Ídolos Sênior. Ela foi vice-campeã. Depois que eu conversei com ela, ela não falou nada assim, né? Enfim, depois que eu conversei com ela, eu fui pesquisar mais, eu vi que ela tinha sido a vice-campeã. Eu achei esse compacto, não me lembro se foi no Rio, em que lugar foi. Eu tenho assim, não sei se... Tu, como um garimpeiro, também tem isso. Saber onde que achou cada disco especificamente. Não sei se você já passou essa fase. Não, assim, eu até penso isso, mas se você registra essa informação em algum lugar, cara? Eu registro porque eu tiro muita foto, né? Toda vez que eu estava em algum lugar, eu terminava o garimpo. Tem um amigo meu que faz a mesma coisa esses dias. Eu falei, mano, esse cara é muito louco. Porque ele fala, não, eu sei quanto eu paguei, com o que eu comprei e a data que eu comprei. Eu falei, cara, você tem 5 mil discos. Ele falou, não, eu coloco num arquivo do Word. Eu coloco lá o disco. Eu falei, nossa. Não, mas é mais ou menos isso. Mais ou menos. Não, mas eu não tenho essa organização. Não tenho. Mas assim, eu fazia os rolês do garimpo quando eu estava em pernoite no trampo, né, na aviação. Eu fazia os garimpos, voltava pro hotel, assim... Tipo, Londrina. Um pico que, inclusive, até o Nuts... toda vez que o Nuts ia tocar em Londrina, depois ele, trocando uma ideia com ele, ele falou... Londrina tem um sebo lá, que é um sebo capricho, se eu não me engano, que é de uma família, e que tem em Londrina, tem em Maringá, tem em Curitiba, uma coisa assim. É uma rede grande. Eu entrava às 11 horas da manhã e saía às 5 horas da tarde. Caramba. Eu parava para comer um quibezinho ali na frente e voltava... E aí, quando eu chegava no hotel, já cheio de... Cara, eu achei essa parada. Eu achei o compacto do Jagunão, um compacto dos Ticoãs por 50 centavos. Não, R$1 lá em Londrina. Essas coisas assim, né? Aí eu tava super excitado, né, cara? Eu tirava foto e tal. Às vezes, na época, era mais Facebook, postava no Face e tal. E aí eu tenho esse registro, porque eu registro do hotel, um lugar que eu tava sempre, né? E registro dos lugares. Então eu tenho assim isso na cabeça. E o Leila Maria, eu subi pro meu canal, né? E cadastrei no Discogs. E entrei em contato com ela. Troquei uma ideia com ela pelo Instagram na época. Até perguntei, pô, você não tem outras cópias aí e tal?
Ela ficou, não, vou procurar e tal. Depois a gente nunca mais teve contato. Mas assim, um gringo mandou uma mensagem pra mim me oferecendo maior grana. Eu falei assim, pô, cara, eu só tenho esse, eu não vou vender. Não tipo, tem como obrigado. passar, né? Mas foi uma baita repercussão, cara, esse compacto da Leila Maria. Tem a música chamada Estrela, que é um meio disco, uma guitarrinha à la chique, assim, bem legal. E aí foi um baita de um sucesso no YouTube e a galera acessando, perguntando. E na pista é sucesso puro. Pessoal, lembrando que toda essa relação das músicas que estão disponíveis no Spotify, claro, estarão na playlist do Trilhas Podcast, tá? E aquilo que não tiver é só dar uma googada ali no YouTube para poder buscar. E claro, se inscrevam no canal, ativem o sininho e curtam esse vídeo. E claro, divulguem para o máximo de pessoas possíveis para que o Trilhas Podcast continue existindo e trazendo pessoas tão especiais como aqui o Lufer da Sala Especial Discos. E tem mais discos aqui para mostrar, né? Tem, quais são aí, ó? Esse aqui, Virinalize, Maranhão. Maranhão, para mim, hoje é... Virinalize? Virinalize. Tem uma banda chamada Virinalize aqui de São Paulo, né? Se eu não me engano. Dos anos 90. Dos anos 90, Quando indie, você falou né? Virinalize, eu falei, deve ser Virna, nome da menina só. Olha só, antes do Virinalize esse bobo. Aqui ano que é esse disco? Esse aqui é 94. Então é bem ali, mais ou menos. 94, se não me engano. Período aí. E Maranhão, né? Pra mim, hoje, é a meca de você achar música independente, principalmente o reggae. É a meca, assim, saca? São Luís, estive lá agora em junho, de férias, assim, curtindo com a minha companheira e os amigos. E toda vez que eu ia no pernoite, assim, eu ficava rezando para sair um São Luís na minha escala, porque geralmente a gente ficava 2 dias. E eu chegava no hotel, dependendo do horário, eu me trocava e saía. Era sempre assim. Ou dormia, dia seguinte, cedinho, tomava um café e vazava pro garimpo, né? E eu achei esse disco lá... Então foi há pouco tempo esse? Não, já tem um tempo, cara. Já tem acho que uns 5 anos já que eu achei esse disco. E aí eu subi o Canto de Luz, que é um Ijexá muito lindo. Subi também no meu canal do YouTube. Cara, foi assim... Eu cadastrei... Não sei se eu cadastrei ou se o Gork cadastrou esse disco, não lembro agora. Mas também fez um baita barulho. Até um DJ venezuelano, o Trujillo, que mora em Berlim, mandou várias mensagens querendo esse disco. O Gustavo Queno pirou. Que legal. Nosso queridão amigo. E essa cópia é única. Essa cópia é única. Não está à venda. Não. E aí também, mesmo esquema. Conheci ela, mandei mensagens e a gente trocou ideia. O Gustavo Queno conheceu ela no Rio de Janeiro, que teve uma época que ela estava morando no Rio. Canta, assim... Canta um samba maravilhoso. E esse disco tem a participação do Papete, né? Que legal. Então fica assim... Fica tocando mais um outro berimbau registro. Tocando birimbau, Tocando birimbau aqui. Eu não conhecia esse disco. E o Gustavo Queno conheceu ela. Hoje ela tá morando no Piauí. Teresina, se eu não me engano. E outra pessoa que você foi atrás também, para poder saber como ela tava, se tá viva, que legal, cara. Fui atrás dela também, cara. E na sequência tem um aqui que provavelmente não está no Spotify, mas esse não. Só pela capa nem a gente no YouTube, identifica. Se eu não me engano. Benedito do Piston, da banda do Pinduca, cara. Olha só. E olha quem tá participando aí, Mário Gonçalves, na guitarra. Mesmo, e mais uma galera que deve ser da banda do Pinduca também. Sonzeira, também não tá em lugar nenhum. Eu tô pra subir pro meu canal. Muito legal. É um balanço muito bom. Um balanço muito bom. Tem um aqui com uma capa maravilhosa. Qual que é a história desse disco? Tomar até cuidado. Esse disco aqui... Parece um pergaminho. Esse disco aqui, cara, assim, eu quero agradecer ao Zegon. Graças ao programa dele, na Rota do Vinil, que rolava no Canal Bis, nem sei se rola, acho que não rola mais, né? Acho que foi só uma temporada, 2, não sei. Não, teve bastante né? episódio agora, não sei se tá rolando até hoje, não. Então, ele tava em Bangkok, né? Nos rolês dele, e aí ele foi nessa loja aqui, que é super difícil falar, Zudgrang, enfim, é um nome difícil tailandês. O uísque a gente já consegue falar. Zudirangma. Ele tava nessa loja... E aí eu conheci conheci o trabalho desses caras, que é um selo chamado Paradise Bangkok. E aí eu entrei, fui pesquisar, achei os caras, comprei. E esse disco é um disco de Molan e Luktung também. São os ritmos tailandeses, né? E Thai Funk, né?
Que legal. E aí eu comprei um disco numerado e ele é no silk, feito no silk. Nossa. E costurado. Caraca. Esse aqui é de 2014. Que loucura. Ou seja, essa aqui é a própria capa do disco, não é o encarte, não, capa. É a capa do disco. Nossa, é mesmo, costurado. Aí foram 280 cópias, de 2014. Tá aqui, 80 cópias. E tem uma música aí que é a Pai na Pai, que eu não vou saber dizer Pai o nome. Pai, eu vi aqui. Não vou saber dizer. O nome do músico. Arte, que ele fez um cover do Gypsy, do Uriah Heep, do disco de 1970. Uau, e é um groove pesado. E esse aqui é uma das meninas dos olhos, nem sei se pode falar menina dos olhos, não sei se é politicamente correto falar isso. Não, claro que é. Menino dos olhos. É menino dos olhos. Girassol, vamos entrar no tema do Girassol. E esse disco, cara, ele vem com um zine que conta a história dos sócios do selo, que eles estão no Iêmen. Uau, e aí cara. Eles encontram dentro de um disco, dentro de um compacto, uma mensagem de que eles tinham que voltar imediatamente para Bangkok, porque tem um mapa, que eles tinham que achar um mapa, e aí é uma história de garimpo? É uma história de garimpo, que tem uma maldição, que... Cara, assim, legal, é muito louco, cara. É lindo, é lindo. É uma história muito massa, assim, saca? E a Bangkok Paradise é de um tailandês e um mano se não me engano, da Inglaterra. Tem até o Instagram dele deve seguir ele, CM Original Press, uma coisa assim. Ah, tá. Eles têm várias raridades, e eles têm uma banda chamada Molan International Band, que eles tocam o Molan, que é o ritmo tailandês muito, muito, muito foda, assim. E aí essa é um menino dos olhos, assim, porque ele Que bonito, né? Tem toda uma legal, história para quem tem toda uma história. Disco, louco, cara, né? assim, é tipo como caçadores da Arca Perdida, só que do vinil, né? Legal. E esse último aí? Esse último aqui, cara, enfim, pra mim é um dos discos que tem que me deixa muito emocionado, porque a gente tá falando aqui de Marco Ribas, né? Sim. E o Marco Ribas teve uma fase da vida dele que ele foi morar no Caribe. Ele foi morar na Martinica. E eu achei esse disco, cara, em Belém do Pará. Aliás, um salve pro nosso amigo Marcão, né? Legal. Tu conhece o Marcão, sim, né? Sim. O Queixada, né? Salve, Marcão. Marcão presente queridaço. aqui no Trilhas. Sempre, Muito importante ele, viu, cara? Assim, ele acha coisas assim incríveis. E aí ele mandou, ele falou assim: ô Luiz, eu tenho um disco aqui, vê se tu... Porque ele sabe que eu gosto de coisas, de músicas caribenhas, né? Uhum. Que eu tenho a Festa Clube Caribe, que eu faço junto com o Sonido. Aí ele me mandou, eu nem tinha sacado o que era. Aí quando chegou, eu comecei a ouvir um cara cantando em português, aí eu fui olhar aqui assim, eu fui pesquisar, mano, é o Marcu. E nem ele sabia. Nem ele sabia. Ele não sabia que era o Marcu. Eu nunca vi esse disco, cara. Aí, novidade essa história, um disco que foi prensado na França, né? E aí a história desse disco é o seguinte, tem uma música aqui chamada Cateretê. Essa aqui pra mim é uma das melhores histórias que eu tenho em relação a disco. Eu vi o cara cantando em português e eu fui ver, não, essa voz parece o Marcu, como assim? Aí eu fui pesquisar e vi, é isso. Ele foi morar lá, morou acho que 8 anos, não lembro. Chegou a montar um bar lá. Recentemente eu fui na peça, não sei se você assistiu a peça do Marcu que estava rolando no Centro Cultural Banco do Brasil. E aí teve uma hora que a peça é as duas filhas, né, Júlia e Lira, e a mãe, a companheira do Marcu. Elas fazem a peça e o mano que é o vocalista do Farofa Carioca que faz o Marcu. E aí no final da peça, todo mundo feliz, chorando, que a peça é linda. Ela fala, inclusive estamos na procura do disco francês do meu pai. E eu aquela assim, querendo levantar a mão pra falar. E depois no final eu saí, todo mundo saiu, fui trocar uma ideia com elas, né? E esse Francisco Edson Orchestra é um disco de 75, se eu não me engano. Ele tá na capa, né, dessas fotos aí? Ele tá aqui, ó. O Marcu tá aqui, ó. O Marcu tá aqui, ó. Uau. Não sei se dá pra pegar. Animal, ó. Pode pegar. E aí eu fui atrás, fiquei insanamente atrás da história dessa música. Essa música ela foi gravada em 74. Tem um compacto venezuelano que saiu
com essa música. Depois o Uganda Kenya, uma banda de cúmbia psicodélica, de afrofunk também da Colômbia, regravou essa música em 75. Depois o Marco gravou essa música no aquele disco de 84 que a Noise relançou. Ah, tá, sei. Urubu. Capa preta ali. Urubu, Meu Louro. Isso. Só que com uma outra letra. E aí depois ele lançou tem uma coletânea dele, tem CD e DVD que ele grava bem no ritmo do Cateretê, né? Que é a catira, né? Que ele grava essa música. Já com a letra, já com essa mesma letra, só que com um ritmo diferente, né? Eu tô atrás desse compacto, mas tem um compacto só. A coleção, né? Pra poder fechar essa coleção, E aí eu falei pra ela, assim, olha, eu tenho esse disco... Eu contei a história, né, da minha pesquisa em relação... Inclusive, essa música saiu numa coletânea australiana também de músicas caribenhas. E aí, essa cópia aqui, inclusive, tá indo para ela. Eu esperei vir aqui num podcast para poder mandar essa cópia para ela. Olha já só, mandei até um legal, salve, assim... Baita ação. Escolhi uma outra cópia. Sim. E vou mandar essa cópia. Nossa, vai deixar ela felicíssima. Sim, e essa no YouTube você consegue, acho que até no Spotify tem. Tá. Se tiver no Spotify, estará na lista da playlist do Spotify do papo que nós estamos aqui tendo com o Lufer. Cara, que história linda. Bom, você falou um pouco, inclusive até antecipou um pouco das perguntas aqui que eu ia fazer sobre essas curiosidades desses garimpos, né? Sim. Mas assim, claro, você trouxe discos especialíssimos, algumas fotos vão entrar também, né? Aqui na nossa conversa como insert dos garimpos e tal. Mas assim, tem um disco, se você fosse escolher um assim mais especial, não por ser raro, mas por ter uma história muito próxima da sua vivência com a mídia física, né? Que te marcou muito no momento que você pegou, sabe? Assim, falou, nossa, finalmente eu consegui pegar esse disco. Se você puder citar, pode ser até mais de um. E algum outro que te falte, que você queira. Você também citou o compacto aqui, mas assim, alguma outra mídia que você lembre e fala, cara, isso eu quero muito, e esse aqui eu tenho e graças a Deus eu consegui. Quais são? Cara, assim, pra mim música, principalmente o disco, assim, me conecta muito ao meu pai, né? Meu falecido pai. Então, Wilson Simonal, com certeza, que tem Nem Vem Que Não Tem, né? Sim. Não lembro agora qual que é o disco, que tem as fotos em coluna dele, assim, exato. né? Os originais do samba, com certeza, pra mim aquele que eles estão em cima das pedras do mar, assim. Nossa, animal. Que tem a dona do primeiro andar, sim, né? Exato. E tem se vacilar o Camarão, não lembro agora. Não me lembro agora, mas enfim. A onda leva. Esses são os discos assim que eu tenho. Esse do Marcu qualquer disco do Marcu pra mim é emocionante, saca? Legal. Não sei se você já viu. É muito forte falar do Marcu porque eu tive uma vez só, assim, um show do Funk Como Ele Gusta, que ele fez uma participação lá no Sesc Santos, trocou uma ideia rápida. Falei do disco Underground, que é um disco que eu achei em Cuiabá, assim, do nada, assim, colocando a mão no último armário, assim, sem ter acesso, assim, tem alguma coisa aqui. Eu puxei 2 discos, um Marcu de 72, né? O Underground, né? Isso que é lindo, né, cara? E o Major, o Carimbó, o Major. Tá. Paguei R$5, assim, né? Assim, tipo, eu fiquei... Sonho, né? Sonho. E ver ele cantando na ópera Lagbé de Jerusalém, do Altair Veloso. Não sei se você já assistiu. Não. Ele cantando, se emocionando, cantando sobre essa história, né? De um guerreiro africano. Que a história é uma história da Umbanda que fala de um guerreiro africano que se encontra com Jesus Cristo e passa os ensinamentos para ele... sobre erva, sobre várias coisas, assim. Nossa, ou seja, né? Animal. E aí ele cantando, ele se emocionando, ele chora, é incrível, assim. Depois mais ainda quando assisti esse vídeo, assim, eu fiquei... qualquer Será disco que tá do no Marcu... YouTube isso ou não? Tá no YouTube. Tá. Inclusive foi até tema de enredo do Salgueiro em alguns anos atrás, assim. É incrível, cara. Jorge Aragão participa, se não me engano, Alcione participa. É lindo. Vou buscar, sem dúvida nenhuma. E estará também na lista do vídeo aqui para o pessoal poder conhecer melhor. E é muito louco, porque eu cheguei nessa ópera, né? Porque eu tava
consagrando a ayahuasca aí em algum lugar aqui do Brasil, e a pessoa que estava coordenando isso colocou a oração do Preto Velho. E aí me chamou muita atenção, eu quis saber quem era, e era a voz do Altair Veloso fazendo a oração do Preto Velho. E aí eu fui atrás e descobri esse DVD. Uau, e aí eu vi o Marco, enfim. Bata sincronismo. Bata sincronismo, que legal. E aí é isso, assim. E um disco que eu não tenho. Um disco que eu não tenho. Vários que a gente quer ter, mas fala 1, 2. Se deixar dos clássicos que todo mundo procura, eu queria ter o Verocai, de novo. Que na hora do aperto eu precisei passar. Uhum. Mas o Verocai também esse disco dele é também várias memórias afetivas de estar indo fazer um rolê em Tocantins, em Palmas, no pernoite do trampo. Porque, assim, os pernoites, ou eu tava garimpando, ou eu tava indo atrás de alguma cachoeira e tal, né? Então, uma vez em Palmas, eu fui ouvindo esse disco no fone de ouvido, pegando carona, e fiquei a tarde toda, assim, ouvindo esse disco em contato com a natureza. Então, sim, que legal, cara. E é um disco belíssimo. Um disco belíssimo. Tem vários discos nesse segmento. O Paulo Bagunça é um também que me atrai muito. Sim. Você tá em contato com a natureza, ouvindo, o Karma. Tem vários sim. que parece que foram feitos para aquilo, né? Sim. Bom, enfim, esse eu tenho. Eu ia falar o disco do Fernando Falcão, né? Aquele que tem o peixe na capa, lindo, esqueci o nome agora. Puta, esse é um disco também. Eu não tenho, um disco lindo. Nossa, esse era um disco que eu tava. Outra coisa de garimpeiro, assim, eu tenho alguns discos na mente, assim, que eu sempre, quando eu tô garimpando, eu fico projetando, né? E o Fernando Falcão era um desses, né? Tinha um disco também do Quarteto Maravilha, que era um grupo ao estilo Originais do Samba, só que mais groovado, assim, saca? E era um disco também que eu tava sempre com esse disco na minha cabeça, eu fui achar esse disco em Porto Velho, cara. Mas já aconteceu de você pensar num disco, falar, cara, e achar? Esse do Quarteto Maravilha. Caraca, esse do Quarteto Maravilha era um que... é uma boa história de garimpo. Nossa, cara, era um disco que eu tava sempre assim, cara, Quarteto Maravilha, Quarteto Maravilha. Pro garimpo e... Quarteto Maravilha, achei. E tudo isso hoje eu giro lá na sala especial discos, né? Que é isso, a gente vai ficando mais velho, então um lugar não preciso mais ficar carregando nada. A única coisa é que eu desço meus discos do primeiro andar pra sala lá e toco. Não, legal, você citou alguns exemplos de garimpo, assim, curiosos, né? Inclusive também antecipando uma pergunta, porque se deixar a gente faz um programa só sobre isso. Para não se perder muito também, né? Eu queria que você colocasse tipo uma história assim muito engraçada, doida, que você falou, cara, até hoje você fala, talvez se eu falar aqui pro Trilhas Podcast o pessoal vai achar que é mentira. Tem alguma assim que tipo é tão, sabe, louca? Essa do Quarteto Maravilha é uma... Uhum. Porque me marcou muito, porque nesse dia eu conheci o Marcos Tubarão, que é o DJ lá de Manaus, que ele fazia trilha para peça de teatro, eu acho que ainda faz, e a gente não se conhecia. Aí, num garimpo ali, a gente começou a trocar ideia, né? Fui ver a peça dele no Sesc lá de Porto Velho, e eu acho que a mais louca, não chega a ser louca, né? Mas eu tinha encomendado o Noriel Vilela com Bruno, né? Da Tropicália? Não, o Bruno aqui de São Paulo, que tinha a loja junto com... o Cecilians? Não, o que tinha a loja junto com a Pindorama Discos. Tá, sei ele tem um selo... o primeiro sócio da Pindorama, com ele ali. E que faz os cortes também, exato, nas dubplate, faz a roda de sample, né? Uhum. Eu tinha encomendado com ele, aí eu fiz o depósito pra ele, acho que não deu certo, porque era conta poupança, alguma coisa assim. Eu falei assim, deu errado, depois eu compro contigo. E fui pra Belém. E aí eu tava em Belém, aí eu eu ia no Marcão, eu ia ali no Buraco da Palmeira, com o Flávio, o Max ali perto, na Praça das Mercês. E aí, uma vez ali no São Brás, no Mercado São Brás, alguém me falou assim, tem um tiozinho ali na rua tal, que tem uma outra feira. Eu fui lá, cheguei lá, o cara mal encarado assim. Eu falei assim, eu vim comprar uns discos. Entra aí nessa porta aí. Aí cheguei na porta, era tipo... Belém é toda úmida, né? Uhum. E aí era um barracão assim, cheio de disco, úmido.
E aí eu comecei a mexer nos discos, daqui a pouco uma barata cascuda desse tamanho. Eu digo que eu fiquei disputando o disco com as baratas, né? E eu achei o Noriel, velho. Caraca, olha original, VG+. Meu Deus do céu. Eu achei o Noriel lá. Aliás, Belém Baita também... coincidência, né? Baita coincidência. Belém também é outro lugar, assim, rico para o garimpo. Até hoje, cara. Até hoje, assim. A produção fonográfica lá é impressionante, né, cara? Essa influência caribenha que eles têm, essa coisa do Carlos Santos ter bebido da fonte lá de Martinica, de Barbados, trazer do Zouk, transformado isso na lambada e tudo. Então você tem coisas assim, eu acho muito discos carimbenhos lá. Muito. A maioria dos discos que eu tenho na minha coleção do Caribe veio de lá. Eu não conheço Pará, tive vários convites para poder, inclusive, fazer feira, acabei declinando por problemas, questões pessoais, mas vou pro Pará sem dúvida. E eu costumo falar que o Pará em si já é um país, né? Sim. É uma cultura completamente à parte de tudo que a gente conhece, principalmente em música, né? Sim. Muito interessante. Lufer, e assim, artistas de hoje em dia, você tem escutado alguma coisa nova? Nova que eu digo assim, não que lançou ontem, entendeu? Mas você possa deixar dicas também pro pessoal do Trilhas Podcast buscar uma coisa assim mais moderna? Eu gosto muito de Annelise Assunção. A produção e a voz dela, a história dela assim, a áurea dessa mulher é muito foda, assim... Botar a Annelise Assunção na pista é chamar a atenção das pessoas, saca? Tem uma banda do Rio de Janeiro que eu gosto muito, que é o Zé Bigode Orchestra, que lançou um disco aí agora acho que deve ter uns dois anos, participação do Benegão, do Curumim, que também tá nessa onda que mistura afrobeat, dub, reggae, com letras também muito combativas e tal. Tem uma galera nova do dub, do reggae. Eu adoro o Monkey Giant, né? Parceirão, já foi tocar com a gente lá, já se apresentou. Enfim, cara, tem muita gente. Muita coisa. Que bom, não, é legal. Quanto mais nomes, interessantes. Lembrando que essa lista dessas canções, principalmente de artistas novos que possivelmente estão no Spotify, estará na playlist do Trilhas Podcast também para vocês poderem acompanhar e saber e se inteirar do que o Lufer está falando. Bom, Lufer, assim, te agradeço muito, né, pela conversa e deixar, a gente fica até amanhã falando. Acho que tem que ter uma... Tinha umas paradas aqui pra mostrar também. Não, mas por favor, pode mostrar. Se tem mais coisa pra mostrar... Você falou pra trazer uns objetos? Sim. Vou te mostrar uma parada assim, porque tu sabe, né? Compacto pra mim é a menina dos olhos, né? Minha também. Menino dos olhos sempre também. Sempre eu. Compacto, se eu pudesse, às vezes eu penso assim, eu vou me desfazer de todos os meus LPs, eu vou só colecionar compacto. Né? Porque é leve, dá pra vir pra sampa, pra discotecar e tal. E eu tô sempre, como eu te falei, né? Se eu vejo qualquer coisa quadrada do tamanho do compacto, eu já quero saber se eu consigo colocar compacto dentro, né? Então eu tô sempre atrás de cases, caixas e tal, tanto para LP quanto para compacto, né? E eu achei esse compacto no garimpo, lá em Campo Grande. O compacto não, eu achei um casezinho de compacto, que eu acho que é de compacto pelo formato, né? Mas ele é bem diferente. Vou pegar aqui. Mostra pra gente aí. Esse nem eu vi, hein, cara? Eu nem vi na pré-produção aqui, ó. Pra surpreender mesmo, ó. Olha que bonito, né? Eu sou louco pra achar aqueles de vinil, que tá escrito linda, discos. Sim, né? Não, mas esse é muito mais bonito, cara. Então, aí a cereja do bolo é o seguinte, você vai abrir aqui e você, vou colocar, sei lá, uns 50 compactos aqui e tal. Aí você abre a parada... Uau, olha isso, caraca. E aí é uma sanfona. É um case sanfona, é um case arquivo, que eu acho que era para compacto, não sei, cabe perfeitamente o compacto aqui. Provavelmente é compacto. E eu não vi em lugar algum. Tá perfeito, né? Perfeitinho. Porra, que coisa e mais aí linda, cara. Quando e eu cabe abri o quê? Uns 2 compactos em cada... Cabe uns 2 compactos em cada, Sim. né? Mas acho que dá pra fazer um setzinho aqui, né? Sem dúvida, cara. Eu adoro achar essas paradas, que assim, legal, saca? Esses cases, esses albinhos aqui, também tem um outro. Esse eu achei recentemente. Olha que bonitinho esse, cara. Que bonitinho, olha só. Discoteca infantil, E aí eu tô sempre que tem, sempre que aparece, eu pego uns albinhos e tal. Tá vendo, pessoal? O Trilhas Podcast não é só disco, também é arte, olha. São cases. Como capa de disco, né, cara? Sim, muito legal, cara. O streaming é legal, é importante, acho que é prático para muita coisa, para pesquisa também, porque te traz novos artistas, né?
Mas assim, a gente coleciona discos também porque disco também tem essa vibe do livro, né? Tem todo... O artista, quando ele pensa, além da música, né? A obra toda, ele coloca... Ele quer passar alguma mensagem com a arte também, exato, né? Essa curadoria artística é muito importante também, né? Não, e é legal porque, assim, é um trabalho de começo, meio, fim, como um livro mesmo, né? Sim. Geralmente um disco tem uma história daquele Sim. momento do artista, não são canções soltas ao vento, né? Então, é exatamente, você falou bem, o produto físico é como se fosse um livro, você ouve Eu muitas vezes no streaming você não faz isso, você deixa no shuffle lá e ouve tudo, e coletânea, e tem uma audição de ponta a ponta, com um momento adequado e tal. É outra percepção, né, da arte, né? É isso. Bom, legal, Lufer. Então, assim, agradeço mais uma vez a participação, portas abertas para outras conversas mais profundas relacionadas a tudo que a gente falou e o que você trouxe. E é isso aí. Ah, e outra, o pessoal te encontrar o seu perfil no Instagram e também é da Sala Especial, como faz? Na sala é fácil, né? Sala Especial Discos. O meu é Luiz Lufer e o do Coletivo Futuráfrica é Coletivo _Futuráfrica. Inclusive agora dia 18 ele está celebrando aí o Fela Day. Sim, celebra o aniversário e a vida, a obra do Fela Kuti já desde 2011, que a gente já fez o lançamento da biografia com Carlos Moore e tudo. Então Futuráfrica está aí também ativo com Afrobeat, Dub, Reggae. Massa, isso aí. Bom, pessoal, toda essa lista aí das páginas citadas também estarão na descrição do vídeo aqui do YouTube, né? E é isso aí. Agradeço mais uma vez a participação de vocês e também do Lufer. E até as próximas edições do Trilhas Podcast. Valeu! Trilha.